É isso aí, voltamos com a nossa revisão sobre o quê? Sobre a adaptação dos seres vivos. Né? Nessa aula, de fato, a gente viu o conceito de adaptação, né? Fazia parte, é um tópico da aula, adaptação. A gente viu por que é importante os processos adaptativos de um ser vivo num determinado ambiente. Né? As características necessárias... Vamos jogar na tela aí, para eu ir falando e aparecendo o que a gente viu. Né? As características necessárias para uma adaptação são aquelas que permitem ele tem que ter mecanismo de defesa, ele tem que ter mecanismo para se reproduzir, ele tem que ter mecanismo para se locomover, né? E ele precisa estar adaptado às condições climáticas desfavoráveis do local, ele precisa ter essa capacidade, beleza? Então, isso vai permitir a adaptação deles. Agora, dentro da questão da adaptação, com relação à defesa, a gente tem dois fatores bem interessantes, que são a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem, pessoal, é aquelas entre o indivíduo... Deixa eu voltar aqui para a tela. São aquelas sobre o indivíduo, né? Elas levam em consideração o indivíduo. Vou ficar na frente de um, porque eu estou explicando o outro. Depois eu vou ficar na frente do outro, porque eu estou explicando um, beleza? Então, ó, na camuflagem, é uma relação do indivíduo com o ambiente. Indivíduo-ambiente. Ele é, de alguma forma, parecido com o ambiente. E ele ele tira vantagem disso. Então, na camuflagem, a gente tem a homocromia, que é quando o indivíduo é parecido, né, em termos de cor, com o ambiente. A coloração dele se confunde com a do ambiente. Isso faz com que ele passe despercebido em determinados cenários, ali, em determinadas paisagens, né, por causa da cor dele. Por exemplo, o camaleão faz isso, né? Ele tem a mesma cor do ambiente, ele tem os cromatóforos ali, que são células que permitem ele mudar de cor. Então ele acaba mudando de cor e fica ali, se adapta à cor do ambiente que ele está. Então a gente tem isso é a homocromia, no caso da mesma cor do ambiente. E tem a homotipia, que a forma física do indivíduo é parecida com o ambiente. Como, por exemplo, o bicho-pau lá, né? Ele parece com os galhos da árvore. Então, isso é homotipia. A gente viu também um grilinho lá que se parecia com uma folha, beleza? Isso é camuflagem, homocromia ou homotipia. No mimetismo, a gente tem o quê? Quando um indivíduo é um tipo de defesa relacionado entre um indivíduo e outro. Na camuflagem é o indivíduo e o ambiente. No mimetismo é entre um indivíduo e outro. A semelhança entre esses indivíduos acaba trazendo vantagens, ou para os dois, ou só para um, entendeu? A gente tem o betasiano, que é um mecanismo de defesa, é um mimetismo, aliás, de defesa, como, por exemplo, a falsa coral, né? Ela tem lá suas características que fazem ela parecer com a coral, mas ela, por si só, ela não teria perigo. Mas para ela é vantagem parecer com a coral, por quê? Porque todos os animais, os outros animais vão ter medo da cobra coral. Então, quem for parecido com a coral, né, vai se beneficiar. Aí a cobra falsa coral acaba se defendendo dentro desse contexto. No caso, o mimetismo mulleriano é aquela que os dois indivíduos são parecidos, mas um deles tem gosto ruim, que não é bom para os predadores. Então, aquele que se parece com ele acaba levando essa vantagem, porque os predadores vão evitar ele também, porque acham que ele é aquele que tem um gosto ruim. É o caso lá das borboletas, monarca e vice-rei, que a gente viu. E o pecamiano é aquele indivíduo que ele se parece com o outro para levar vantagem, para se aproximar da presa, né, para fazer parte de um grupo, para que elas não tenham medo dele, achando que ela é um deles, e ele acaba atacando. Tá bom? Nós vemos aí o caso de uma determinada aranha que faz isso. Beleza, pessoal? Então, nossa aula foi baseada nisso que a gente falou aqui agora. Claro que durante a aula a gente discorreu bastantes conceitos sobre tudo. Mas aqui já deu para dar uma base legal do que foi a aula de hoje. Tá bom? Vamos lá para a nossa atividade. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir junto.
Alô, pessoal, eu já detectei uma situação aqui, pessoal, tá? Que vai ser complicado, porque eu já vi que tem questão aqui que a animação dela deu uma bugada e a resposta veio antes da questão, tá bom? Mas joga na tela aí, eu vou ver se eu resolvo isso, eu vou ver se eu pego aqui, tem um pouquinho de paciência, né? Eu vou ler aqui no meu super dispositivo, tá bom? Relaxa aí. Vou pegar a aula, deixa eu ver. Ah, mas vai demorar demais, né? Já tá demorando. Cadê a unidade 2? Deixa eu ver aqui, pessoal. Uma situação. Essa aqui é a aula 29, né? Bom, a primeira questão, eu vou ver se o aplicativo ele abriu. Deixa eu ir lá Ah, não tá vindo aqui, pessoal. O meu celular não tá abrindo aqui, ó. Ele abriu, mas não tá rolando. Enfim, essa primeira questão ela tá queimada, né, pessoal? Porque já tá vindo aqui a resposta. Era isso que eu queria evitar, tá bom? Então, ó, na natureza, embora a resposta já esteja aí, mas vamos lá. Na natureza, alguns animais que são perigosos modificam suas características para chegar mais próximo de suas presas. A este processo adaptativo denominamos de mimetismo, beleza? Seres que se parecem com outro e se usam disso para obter vantagens, né? Isso é mimetismo. Como é identificado esse tipo de mimetismo? Ou seja, esses em que os animais são perigosos e se modificam para quê? Para chegar mais próximo de suas presas. Acabei de falar isso na revisão, pessoal. Esse é um tipo de mimetismo pecamiano. Lembrando que a gente tem o betasiano, o mulleriano e o pecamiano, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o pecamiano. É quando ele usa a sua forma física semelhante ao outro para se aproximar das suas presas, né? Para ele se alimentar. 2. A camuflagem é uma adaptação evolutiva de defesa extremamente eficaz, que permite que alguns animais se tornem imperceptíveis no meio, o que dificulta a sua predação. Esquematize 2 tipos de camuflagem, é isso? 2 tipos de camuflagem. Não estou gostando disso não, pessoal. Ele já está aparecendo com a resposta, mas no caso aqui, né? O que está acontecendo? Ele já me deu a resposta. É claro que você não vai botar uma foto dessa, você vai desenhar de alguma forma, né? E isso vai levar você aí a... Aqui não, cancela, ok. Vamos cancelar. Ah, agora sim. Agora está dando certo aqui. Então é isso, ó. Ele pede para você esquematizar 2 tipos de camuflagem. Quando a gente fala de camuflagem, pessoal, a gente está falando de homocromia e homotipia. São os tipos, homotipia e homocromia são tipos de camuflagem, não de mimetismo. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse caso aqui, né, você percebe aqui o bicho-pau e a mãe da lua, né? Bom, aqui já acho que já normalizou. 3. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos, né, sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vivem. Que evento permite estas transformações e que processo é responsável por favorecer a sobrevivência de espécies
mais adaptadas. Ô, pessoal, isso aqui, ela é top, essa questão, hein? Ela é interessante. Porque ela não vai exatamente só em cima do que a gente estudou nessa aula. Ela vai em cima de... Ela exige que você tenha assimilado tudo que a gente viu até agora sobre evolução, né? É preciso esse conhecimento macro do que a gente estudou para responder essa questão. Bom, repetindo, ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vivem. Que evento permite essa transformação? Né? São duas perguntas. E que processo é responsável por o quê? Por favorecer a sobrevivência de espécies mais bem adaptadas. Quando a gente fala de adaptação, que nós falamos isso durante essa aula, a gente precisa, pessoal, levar sempre em consideração o que possibilita essa adaptação. Mas primeiro você tem que saber o seguinte, o que é o conceito de adaptação? É o processo de desenvolvimento que um determinado indivíduo leva ou desenvolve, é o processo de desenvolvimento que um determinado indivíduo sofre para se estabelecer em um local. Já falei isso mais de 3.000 vezes. É rápido? Não, não é rápido. Essas características vão aparecendo e vão se aflorando com o tempo, de acordo com as necessidades que esse indivíduo tem de se adaptar. E com o tempo, esse organismo vai se transformando, a ponto que essas informações novas que estão surgindo nesse organismo, elas vão ter raiz genética, elas vão estar assimiladas lá nesse DNA, o DNA do indivíduo. Para que isso aconteça, para que mudanças no DNA ou a nível de DNA aconteçam, é preciso o quê? Lembra? Mutações. Então, primeira questão aqui, ó. Que evento permite essas transformações? São as mutações, né? E que processo é responsável por favorecer a sobrevivência das espécies mais adaptadas? O que foi que Charles Darwin deixou aí de legado na sua teoria? A teoria da seleção natural. Ou seja, a seleção natural que o próprio ambiente exerce sobre os seres vivos é que vai forçar esse ser vivo a se adaptar e, consequentemente, sofrer mutações para uma lapidação de novas características, né? de um novo ser vivo preparado para viver em determinado local. Então, nesse caso aqui, ó o que a gente tem. Não, pode deixar na tela aqui. Isso, ó. A gente tem o que aqui? Beleza. O evento é a mutação, né, que permite o surgimento de novas características. E o processo é a seleção natural. Sempre lembrem, tá, pessoal? Seleção natural ela é promovida pelo ambiente, mas não é porque o ambiente se mexe, vai lá e faz tudo, não. É justamente as condições daquele ambiente que vão dar as coordenadas, né, e vão indicar quem vai conseguir sobreviver nesse local. Portanto, o meio está selecionando. Não é verdade? Tá bom? Então, essa é a questão 3. Vamos lá, então, para a questão 4. O polvo. É o polvo? Isso. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, quando há padrões cromáticos, pessoal, isso aqui, padrões de cores, né? E comportamentos curiosos, são cores diferenciadas, enfim. E comportamentos curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvo mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, um peixe linguado, 2,
um peixe-leão, 4, e uma serpente marinha, 6. Tá meio esquisito isso aqui, tá meio errado essa questão. Um povo mimetizando, 1, 3 e 5. Tá, calma aí. Vou marcar aqui para eu ver com mais facilidade. 1, 3 e 5. Tá. 1, 3 e 5. Respectivamente. Peixe linguado, 2. Peixe-leão, 4. E uma serpente marinha, que é o 6. Tá? Então aqui eu errei. Eu estou me confundindo todo. É 1, 3 e 5. É aqui. Tá? Então, esses 3 aí, 1, 3 e 5, são polvos. Tá? Vamos ver a questão. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos passaram por mutações similares a estes organismos, resultaram de convergência adaptativa com essas espécies, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos, observaram esses animais em seus nichos ecológicos, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Vamos lá. Ele é parecido, ele se faz parecido, né, com outros animais. E do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada por eles estabeleceu porque os povos o quê? Passaram por mutações similares a esses organismos, né? Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos, observaram esses animais em seus nichos ecológicos e aí passaram a imitar? Será que é isso? E originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Olha, pessoal, passaram por mutações similares. Isso aí, pessoal, é difícil porque mutações são fatores aleatórios. Então é difícil um organismo sofrer uma mutação parecida ou igual a outro, né? É tudo muito aleatório, é difícil dizer se foi uma mutação similar só por causa da forma do corpo, né? Então isso aqui não seria. B. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Não. Isso aqui não tem a ver com a questão da convergência adaptativa. Tá bom? C. Sobreviveram às pressões seletivas com esse comportamento? Pode ser. D. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Tipo assim, observaram e agora vão imitar? Não, claro que não. Tá? E originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Não, o fato de você se originar do mesmo ancestral não quer dizer que você vai ter uma grande semelhança com outro grupo. Então, pessoal, olha que interessante. Nesse caso aqui daí, pessoal, quando eu falei não quer dizer, não é uma regra. Eu sou descendente do X e vou ser automaticamente sempre parecido com o X. Não é assim que funciona por via de regra, tá bom? Enfim. C. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Ou seja, eles, se valendo disso, eles conseguiram sobreviver. Então, automaticamente, eles vão o quê? Tendo essa capacidade, eles desenvolvem essa capacidade, por quê? Porque fazendo isso, eles conseguem sobreviver. Então, sobreviveram às pressões seletivas com esse comportamento. E a 5, né, em meio à natureza, vários são tipos de adaptações relacionadas ao aspecto dos seres vivos que permitem aumentar as chances de sobrevivência das espécies. Sobre isso, sobre os mecanismos adaptativos, estabeleça a associação correta. Camuflagem, mimetismo betasiano e o mulleriano. Vamos lá. Modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente, né, espécies inofensivas. Isso aqui seria o mulleriano. O estabelecimento
de características que tornam os organismos semelhantes a outros comportamentos, a outros componentes do ambiente. Quais eram as opções? Então é a camuflagem. Um modelo tóxico ou perigoso é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas. Então aí vai ser, né, pecamiano, betasiano. A ordem correta, então, aqui das associações é, primeiro é 2, mimetismo betasiano. Né? Realmente. Um modelo tóxico ou perigoso é imitado. É o betasiano, que ele vai fazer isso para defesa. O 2 é a camuflagem. O 2 aqui, que no caso vai ser o número 1, mas eu digo a segunda alternativa, né? É camuflagem. O mimetismo mulleriano, que é aquele em que um é tóxico ou perigoso e ele é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas ou perigosas. E no caso aqui é o 2. Tá bom, pessoal? Essa nossa atividade sobre as questões que a gente viu hoje, né? A adaptação, camuflagem e mimetismo, tá? Vamos lá, até a próxima.